Agora eu convido o Rodrigo Klein para apresentar seu artigo completo intitulado A Contribuição dos Jogos Virtuais no Aprendizado da Língua Inglesa, e esse trabalho está afiliado à Escola Estadual de Educação Básica João 23. Bem, então, o meu artigo é sobre a contribuição dos jogos virtuais no aprendizado da língua inglesa. Como todos sabem, hoje nós vivemos atualmente na era da informação, ou seja, a velocidade dos fluxos econômicos, sociais, culturais, linguísticos está a todo instante, e seja qual for o lugar, frequentemente a gente está sobre a influência da tecnologia ou algo relacionado a ela. Então, diante desse meio informacional, a língua inglesa é o principal idioma utilizado nas relações internacionais de comércio, ou seja, ela também é definida como língua oficial ou secundária de diversos países. Então, atualmente, o conhecimento da língua inglesa vem se tornando essencial dentro do mercado de trabalho e claro, principalmente relacionadas em áreas relacionadas com a tecnologia, e sem descartar o fato que ela pode se tornar uma língua global futuramente. Então, podemos afirmar que um dos períodos mais efetivos para aprender um novo idioma é na infância e na adolescência. Ou seja, quanto mais cedo as crianças são expostas a um diferente idioma, maiores são as chances dela obter o aprendizado. Então, podemos ver que os jovens estão cada vez mais entrando no mundo dos games, os jogos, como opção de diversão e entretenimento. E essa grande maioria dos jogos, seja online ou não, tem como linguagem padrão o inglês, ou seja, o atual idioma de comunicação internacional. E com isso, muitas vezes o aprendizado proporcionado pelos games é muito mais significante do que algum conteúdo aprendido na escola. Então, os jogos online, que seriam os jogos em conexão com a internet, permitem ao jogador estar conectado com outros jogadores de diversos lugares do mundo. Ou seja, isso cria um ambiente de interação social direta e imersiva, onde tipo as pessoas são estimuladas a fazer novas amizades, criar vínculos com outros jogadores e até mesmo aprender novas culturas e até mesmo novas línguas. E além disso, especialistas indicam tais games como um benefício para a função cognitiva do corpo humano. Ou seja, nossa percepção, nossa memória, raciocínio lógico, atenção, linguagem, visão, todos esses são beneficiados quando estamos em contato com os jogos. Então, nesse contexto, o meu artigo tem como principal objetivo enfatizar o uso desses jogos de entretenimento como uma possível alternativa no estudo da língua inglesa, no caso. Então, a contextualização do meu trabalho. O tema tem a contribuição dos jogos virtuais no aprendizado da língua inglesa, e a delimitação foi definida como uma análise da contribuição que os jogos virtuais trazem para o ensino da língua inglesa. Mais precisamente, na Escola Estadual de Educação Básica João 23, localizada no município de Campinas das Missões, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, o problema de pesquisa. Então, no Brasil, apenas 5% da população é falante de outra língua e menos de 3% são fluentes em inglês. Ou seja, é muita pouca gente, sendo que a língua é o principal sistema de comunicação global dentro do mercado hoje. E muitas vezes a prática dos jogos virtuais pode ser considerada como uma distração até para os jovens nos estudos, mas também tal atividade ela pode ser vista também como um confrontamento sobre a atual pedagogia de ensino das escolas, principalmente as escolas públicas. Tanto que a principal crítica dos educadores e professores do Brasil e do mundo está relacionada principalmente na falta de interesse dos alunos. Falta de engajamento, falta de interesse, isso tudo pode ser considerado uma distração para o jovem e, como eu falei, pode ser visto como um confrontamento sobre a atual prática de ensino. E, então, com o presente trabalho foi quantificado e qualificado o quanto a utilização de ferramentas tecnológicas e jogos virtuais influenciam no processo de aprendizagem da língua.
Então, o objetivo geral seria demonstrar como esses jogos virtuais podem ser introduzidos no aprendizado da língua inglesa e também, ao mesmo tempo, ser uma opção de diversão e entretenimento, com a finalidade de ser uma proposta que demanda maior interesse dos alunos. Dos objetivos específicos, destacar a importância da língua inglesa no contexto escolar e acadêmico, analisar a possível inserção dos jogos virtuais como atividade complementar em aulas de língua estrangeira nas escolas públicas, analisar e buscar alternativas por meio dos jogos contra os fatores que motivam e desmotivam os alunos na prática e no estudo da língua inglesa, e avaliar o desempenho dos jogadores voluntários na aprendizagem do inglês com auxílio de jogos através de questionários de avaliação. Então, as justificativas, muitos estudantes hoje deduzem que a língua inglesa é somente utilizada em profissões que necessitam mesmo a língua ou que requerem sua fluência, e que a mesma língua é só útil em certas circunstâncias, mas não. No entanto, saber falar inglês, não necessariamente uma fluência excelente, abre muitas portas e oportunidades, não só no Brasil, mas até mesmo no mundo inteiro. No entanto, a interação entre jogadores dentro das plataformas de jogos pode ser considerada um tipo de treinamento e aprimoramento para os estudantes do idioma, principalmente para aqueles que sentem algum desconforto na hora de praticar a fala no seu dia a dia, tanto por alguma timidez ou vergonha. Isso pode auxiliar muito. Então, a metodologia, a pesquisa foi referenciada a um estudo de como a língua inglesa está inserida em nossas vidas hoje, e tendo como opção de aprendizado a interação dos jogadores diante dos jogos virtuais. Então, foi feita uma atividade onde foram selecionados alguns jogos que têm o inglês como língua padrão e que enfatizam a interação com o jogador. E esses jogos foram influenciados pelas escolhas dos jogadores. Então, nessas características, foi elaborado e aplicado um questionário a 40 alunos das turmas A e B do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica João 23 de Campina das Missões. Essa experiência, então, foi relatada, a experiência em relação aos jogos foi relatada, e assim o aprendizado foi qualificado e quantificado. Então, a categorização da pesquisa, em primeiro lugar, ela tem característica bibliográfica, pois abrange toda a bibliografia pública em relação ao tema do estudo. Também tem seu lado qualitativo, porque foi analisado cada situação a partir de dados descritivos, procurando identificar alguns aspectos relacionados à compreensão da realidade estudada. E a pesquisa também pode ser considerada quantitativa, pois os meios de coletas foram estruturados através de questionários de múltipla escolha, como dito, e também os quais foram aplicados e os resultados obtidos foram analisados. E também pode se caracterizar um estudo de caso, porque aborda um fenômeno da sociedade e investigações sobre aspectos relacionados ao assunto, no caso. Então, o referencial teórico, alguma parte dele. Para Pinheiro, os atuais métodos de ensino tradicionais já não são mais atrativos para os adolescentes e crianças nascidos na era digital. Em sua afirmação, ele destaca a relevância e a importância da contribuição que esses jogos podem oferecer como uma ferramenta pedagógica voltada ao ensino para reconciliar o interesse desses jovens. Então, ele defende que esses jogos podem, sim, oferecer como reconciliar o interesse desses jovens, né? E para Faxinello, aprender uma língua estrangeira é tão importante quanto aprender uma outra disciplina no ramo escolar, ou seja, é de extrema importância despertar nos alunos a consciência de que, com o idioma novo aprendido, pode-se abrir inúmeras oportunidades de inserção e interação social. Então, sobre análise e descrição dos jogos selecionados, claro que existem inúmeros jogos virtuais responsáveis por auxiliar no vocabulário de outras línguas, mas aqui no caso foram escolhidos jogos educativos simples, de visuais básicos, e claro que também para o melhor entendimento dos alunos. E para a pesquisa foram selecionados 3 jogos, no caso. O primeiro é Influent,
é um jogo educativo, e na história o jogador ele vive um inventor de um aparelho tecnológico e capaz de escanear qualquer objeto e traduzi-lo para o seu idioma. Ou seja, o objeto é utilizar o protótipo no cotidiano e para aprender os nomes de tudo à volta com outro idioma. Ou seja, o personagem ele vai ao redor coletando palavras e trazendo seu significado em inglês, no caso. Então, o segundo jogo é Prepositions. Ela é um mini-jogo para praticar preposições no inglês. Ou seja, para jogar, o aluno só precisa ler a frase e depois mover o objeto correspondente na posição correta. Então, as cenas, progressivamente, quando o jogo vai passando, vão ficando mais difíceis, e tanto em termos de idioma, do vocabulário, quanto no tempo, o tempo permitido. Então, o terceiro jogo é Slow Click. É um jogo simples para aprender o vocabulário de inglês. E para jogar, basta ouvir, ler o nome das dicas das palavras e clicar nas imagens correspondentes. E o jogo fica mais rápido à medida que o jogador avança. E caso o jogador não clicar tão rápido o suficiente, o jogo acaba. Então, os dados coletados. A coleta de dados utilizou um questionário para as turmas A e B do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica João 23. Então, foram observados documentos que demonstraram a importância do conhecimento da língua inglesa no cenário atual. Então, no primeiro gráfico, como você avalia a importância de saber falar inglês nos dias atuais? No geral, todos sabemos que a língua inglesa todos sabemos o que a língua inglesa pode nos proporcionar. E, como visto, 48% dos alunos consideram o idioma como um fator essencial. E 52% enxergam como um conhecimento importante nos dias atuais. E, satisfatoriamente, nenhum dos entrevistados considerou o idioma como uma prática desnecessária. Então, no segundo, você possui algum parente ou familiar que sabe falar inglês, ao menos em um nível básico? Então, 61% dos alunos relatam ter algum parente ou familiar que tenha o conhecimento da língua, pelo menos em um nível básico. E essa informação pode nos proporcionar uma visão muito positiva, porque o conhecimento do idioma está crescendo cada vez mais no Brasil. E gradativamente estão surgindo novas escolas e o ensino do mesmo, da língua inglesa, é facilmente encontrado na internet. E já 33% afirmam que nenhum familiar possui conhecimentos algum sobre a língua, e 6% desconhece da informação. Então, como você avalia o ensino da língua inglesa nas escolas públicas do Brasil? Então, como observado, 40% dos alunos relatam um mau ensino da língua inglesa dentro das escolas públicas, e nenhum dos mesmos citou como uma excelente educação, né? E 53% dos entrevistados consideram o ensino da língua, no caso, como uma pedagogia de ensino razoável. E, enfim, apenas 7% avaliam como um ensino bom nas escolas públicas. E pela precariedade do ensino, até mesmo a maioria dos interessados pela língua inglesa geralmente recorre a instituições privadas, onde o ensino é considerado superior e as aulas levam o intuito da dinâmica e da interatividade em questão mesmo. No próximo gráfico, você já jogou algum jogo em inglês e percebeu alguma melhora no seu vocabulário? Então, 48% dos alunos relatou alguma melhora no vocabulário ao se conectar com os jogos virtuais, e seja no celular ou tablet. Essa pergunta, no caso, era geral. E 31% não notou nenhuma melhora ou não presenciou jogos com vocabulário em inglês. Já 21% talvez tenha adquirido algum conteúdo, ou vocabulário, enquanto jogava. E você concorda que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa como uma forma mais interativa e dinâmica? Então, como esperado, 85% dos entrevistados concorda que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa.
como sendo uma forma mais interativa e dinâmica. E, além de auxiliarem no aprendizado, os jogos também podem fornecer visões sobre o respeito das regras. Por exemplo, todo jogo exige uma estratégia, algum controle de tempo, e principalmente eles oferecem aos jogadores o desafio de superar a si mesmo e também de trabalhar em equipe. E, ademais, como uma ferramenta de aprendizagem, eles auxiliam no desenvolvimento da criatividade, do raciocínio e principalmente da lógica. Então, dentro de um jogo, o jogador inventa, ele descobre, ele desenvolve habilidades e outros pontos de vista, e o gráfico próprio comprova a necessidade de se estudar mais sobre esse assunto, no caso. Então, como você avalia a experiência de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa? Então, aqui a maioria dos entrevistados achou muito boa a prática de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa, e isso também comprova a aprovação da experiência pelos alunos, que, ao mesmo tempo deles estarem jogando, eles também estavam aprendendo um novo vocabulário através dos jogos. E a outra pergunta, você achou fácil de entender e jogar os jogos disponibilizados para o aprendizado? 63% dos alunos acharam fácil de entender e, por outro lado, 18% sentiram alguma dificuldade e 19% ficaram com algumas dúvidas. É claro que, no caso, foram escolhidos jogos simples, mas qualquer jogo que tenha o vocabulário de inglês pode oferecer algum conteúdo a mais, no caso. Então, você recomendaria um método de aprender jogando para os seus amigos e familiares? Então, aqui como observado, 80% dos alunos recomendam esse método de aprender um novo idioma através da jogabilidade de jogos virtuais, e 20% talvez recomendariam essa prática. Infelizmente, nenhum dos entrevistados negou recomendar esse método de ensino para algum amigo familiar. Então, essa experiência deixou clara a aprovação dos alunos ao interagir com os jogos disponibilizados para a pesquisa, e eles também deixaram registradas na experiência algumas das palavras adquiridas. Então, de conclusão, o objetivo geral do trabalho foi demonstrar a importância que os jogos virtuais podem desempenhar ao analisar sua contribuição no aprendizado, principalmente na língua inglesa. Então, nesse sentido, foi realizado o questionário sobre a importância da língua inglesa nos dias atuais, e a partir dos jogos disponibilizados mencionados, e também visando suportar a proposição do trabalho. E a atividade desenvolvida atendeu às expectativas, sem dúvidas, gerando resultados satisfatórios e demonstrando a aprovação por parte dos alunos. Ao longo desse trabalho, nós também conseguimos analisar a necessidade de uma possível reestruturação dos atuais métodos de ensino da língua inglesa, principalmente dentro das escolas públicas do país. Então, o questionário de múltipla escolha conseguiu mostrar a importância que a língua inglesa exerce nos dias atuais. Também foi evidenciado que os alunos em questão concordam que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa, como sendo um método mais interativo e dinâmico. E a experiência de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa proporcionou aos alunos um grande interesse. Vale ressaltar que os jogos de vocabulário também trazem o contexto do mundo real para a sala de aula e aprimoram o uso do inglês pelos alunos como uma maneira mais flexível e comunicativa, mais fácil para os alunos entender. Então, aprender vocabulário através de jogos é uma maneira muito mais eficaz e interessante ao poder ser aplicada em qualquer sala de aula. Basta ter um profissional capacitado para isso. E os resultados evidenciam que os jogos são usados não apenas por mera diversão, mas principalmente pela prática útil e por sua capacidade de revisão dentro das salas de aulas de linguagem. E, de modo geral, os jogos demonstraram ter esses benefícios,
e uma grande eficácia em aprender um vocabulário de uma maneira diferente. De um lado, elas trouxeram apoio e diversão para os alunos, para ajudar os alunos a aprender a associar as novas palavras mais facilmente, e por outro lado, eles geralmente envolvem uma competição amigável, mantendo os alunos mais interessados. E isso cria uma grande motivação para que os alunos se envolvam e participam das atividades. Seria isso. Obrigado. Então, nós vamos dar início a mais uma gravação referente a um artigo completo com o título Aplicativo Móvel para Monitoramento das Aulas de Educação Física, de autoria de Maria Augusta D'Arienzo, e é vinculado ao PPG-EDU da Universidade de Passo Fundo. Obrigada. Então, eu vou apresentar um estudo que está sendo desenvolvido a nível de grupo de pesquisa, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital, GPID, que é da UPF, e esse também é parte de uma pesquisa de mestrado em educação, e é uma parte também do trabalho de conclusão de curso de Ciências da Computação. Bom, como que esse estudo teve início? Primeiro, pela ter sido detectado que há um alto índice de obesidade entre crianças de 5 a 19 anos, ou seja, crianças que estão em idade escolar. E a Organização Mundial da Saúde, ela, nas suas pesquisas, ela aponta que nas últimas 4 décadas, esse índice de obesidade das crianças, ele aumentou 10 vezes. Outra questão que foi também observada é o contexto contemporâneo do século XXI. E o que esse contexto traz para a gente? Para refletir. Que esse alto índice de obesidade, as pesquisas dizem que é por conta do excessivo tempo na frente de telas, seja computador, consoles de game, televisão, e isso gera a obesidade. Também porque essa geração ela tem um mau hábito de alimentação. E isso tudo, a questão da obesidade e a questão do contexto contemporâneo, leva à inatividade física. No Brasil, o índice de inatividade física desse público é de cerca de quase 70% de crianças em idade escolar que são considerados inativos. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que para você ser inativo, quer dizer que você não faz 300 minutos de atividade física por semana. Bom, como a gente faz parte de um grupo de pesquisa em cultura digital, tanto a mestranda como o rapaz que concluiu a ciência da computação, a gente entende a importância do uso das telas, né, das novas tecnologias nesse momento contemporâneo. Por mais que eles levem isso, as pesquisas digam que leva à inatividade e à obesidade. Bom, quais as consequências das crianças hoje e os adolescentes serem inativos e obesos, né? Especificamente a inatividade, ela leva a uma falta de atenção, de memória, de resolução de problemas, o que interfere diretamente no universo da escola. E a obesidade, ela leva a tantas outras doenças, além da saúde física, a mental e social, como, por exemplo, esse comportamento dessas crianças de insuficiência de atividade física pode gerar doenças como hipertensão arterial, diabetes, e que, se isso acontece nessa idade, consequentemente, na idade adulta, eles serão pessoas com problemas de saúde. Bom, tendo essa introdução, como a gente vai auxiliar na prevenção da inatividade física, né?
Então, o que a gente decidiu? Que a gente vai estimular, sim, a prática da atividade física, porém, a gente quer que eles usufruam do prazer da cultura digital, que faz parte desse universo da contemporaneidade. Qual o objetivo específico desse artigo que nós estamos apresentando? É descrever o desenvolvimento de um aplicativo móvel com uma interface gamificada que permite a avaliação e o acompanhamento da aptidão física de estudantes pelo componente curricular Educação Física. Bom, como que foi, então, como foi desenvolvido esse aplicativo? O aplicativo ele tem um nome, que se chama Move Your Body, né? Ele é uma aplicação móvel, então, e que ele tem duas interfaces, né? Que vão ser apresentadas aqui nesse artigo. Uma interface que é administrativa e uma interface que é a interface do professor. Bom, o aplicativo ele foi desenvolvido na plataforma do Unity. Então, ele foi desenvolvido nessa plataforma. Ele armazena os dados pelo Firebase, né, que é ele é de fácil associação ao Unity. Ele é considerado uma aplicação nativa, né, porque não necessita, não tem necessidade de ser um web app, né. Ele foi desenvolvido no primeiro semestre de 2019, e ele está sendo desenvolvido junto ao grupo de pesquisa em cultura digital por uma equipe multidisciplinar, por pessoas da ciência da computação, design gráfico e educação física. Bom, esse aplicativo, na verdade, ele tem 3 interfaces, né? Uma interface que é administrativa, a interface que é do professor e a interface que é do aluno. Porém, aqui nesse estudo, a gente vai apresentar apenas a interface administrativa e a do professor. Bom, vocês podem ver na apresentação que a interface administrativa, ela tem 5 abas, né? Uma que serve para cadastrar a instituição de ensino, a outra cadastra o professor, ajustar as modalidades referentes à educação física, realizar a avaliação física e ver as avaliações já realizadas. Essa interface, em primeiro momento, ela está sendo designada aos pesquisadores, né? Num futuro em que o aplicativo pertença a uma instituição, ele pode ser manuseado pelo próprio professor. Então, no cadastro da instituição de ensino, a gente pode registrar todas as informações acerca dessa escola, né? Então, onde vai estar o nome da escola, o endereço, todos os dados que são importantes da escola, né? Os turnos de funcionamento da escola, o atendimento quanto ao ensino, se a escola tem quais as etapas da educação básica, né? O número de alunos por etapa, né? Então, esse é o cadastro da escola. O outro link é o cadastro do professor, onde a gente também é papel dos pesquisadores cadastrar o professor via seu CPF, né, vinculado à escola, com dados que são necessários à pesquisa, né? Então, o telefone e o e-mail. E qual a formação desse professor? Ainda, então, na interface administrativa, onde a gente cadastra as modalidades, foi feito toda uma referência à BNCC. Então, as modalidades que a gente está chamando assim, elas fazem referências aos diferentes componentes, aos diferentes conteúdos que a BNCC traz para a educação física. Então, onde tem o link que aparece na apresentação Esportes Técnicos Combinatórios, ali estão todos eles elencados. E para cada item foi dado uma porcentagem de importância. Então, por exemplo, para o Esportes Técnicos Combinatórios que está aparecendo, na hora da avaliação do professor,
a questão da cooperação, integração e protagonismo vai valer 10%. O respeito às regras, 20%. O desempenho motor, que seria o desempenho individual do aluno, 50%. E o desempenho tático, ou seja, o trabalho coletivo, 20%. Então, para cada um dos elementos que foram colocados no cadastro das modalidades, há uma porcentagem designada a cada um dessas habilidades, que vai importar lá na interface do professor na hora da avaliação de cada aluno na sua aula. A outra aba é a avaliação física dos alunos. Para fazer a avaliação física, nós da pesquisa optamos por usar os testes desenvolvidos e adaptados pelo PROESP, que é o Projeto Esporte Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez todo um estudo e adaptou testes clássicos para o ambiente da escola, possibilitando que qualquer professor possa aplicar esses testes. Então, que dados que a gente leva em consideração na pesquisa? O peso das crianças, a altura, a circunferência, a medição da cintura, da envergadura, qual é a frequência cardíaca desse estudante, a temperatura que está nesse dia dos testes, né? E o próprio aplicativo gera, então, a partir desses dados do peso, da estatura e da idade da criança, o índice de massa corporal. E, a partir, nos outros itens ali, aparecem, então, os resultados do teste de aptidão física, que são a questão da velocidade, a aptidão cardiorrespiratória, a flexibilidade, a agilidade, a resistência muscular localizada, teste de abdômen, né? A força explosiva de membros inferiores e também a força explosiva de membros superiores. E aí tem uma outra interface onde é possível ver as avaliações realizadas. Nos estudos posteriores tem um número de avaliações que serão realizadas para serem analisadas. Então, se pode ver, a partir da data da realização dos testes, os resultados de cada teste e a evolução, então, das crianças. Bom, na interface do professor, tem 4 abas, né? Uma delas faz o cadastro do aluno, né? Então, no cadastro do aluno está presente a qual turma que o aluno pertence, o nome do aluno, a sua matrícula, né? O nome, então, do aluno, a turma, a idade, o sexo, a data de nascimento, e aparece embaixo se o aluno foi avaliado ou não. Quando o aluno é avaliado, vai gerar um número, né, para ele. Ele vai poder ser um aluno 100, 110 ou 120, né? Para o estudo, como que a gente classificou esse aluno em 100, 110 e 120? O aluno, ele é 100 quando ele, nos testes físicos, ele está na média dos testes de aptidão física para uma pessoa saudável, né? Quando ele é um aluno 120, ele está muito abaixo dos testes de aptidão física, ou em alguns momentos muito acima, né? Ou seja, ele é um aluno muito inativo e ele é um aluno ou ele está obeso ou com sobrepeso. E o aluno 110, desculpa a informação anterior, mas o aluno 110 é o aluno que está na média, né? Que é aquele que está no ponto de corte dos testes. E o aluno 100, sim, é o aluno que está acima. É considerado o aluno que tem um perfil para ser atleta, né? No cadastro da turma, então, vai aparecer a identificação da turma, né? Que série que ano que é, o horário em que acontece a aula e a que professor que essa turma está vinculada. Bom, como que o professor vai cadastrar a sua aula, né? Então, as aulas vão ser numeradas, aula 1, 2, 3, na sequência, né? Qual a mensagem para a próxima aula? Qual a intencionalidade do professor com a sua aula, né?
E aí, a partir da intencionalidade, ele vai escolher qual a modalidade que ele vai trabalhar. Aqui já aparece, então, brincadeiras e jogos, que é outro item que se encontra nas modalidades, e a data em que vai ocorrer essa aula. E aí o professor também pode valorar mais alguma das habilidades que ele entende importante nessa aula. Então, ele vai marcar uma dessas 4 habilidades que constam no aplicativo. E aí, pós-aula, o que vai acontecer? O professor vai avaliar aluno por aluno. Então, essa que vocês estão enxergando na apresentação, vai aparecer a foto do aluno, né? Isso tudo pensado para facilitar essa avaliação do professor, porque ele faz a avaliação aluno por aluno, né? Então, aparecem alguns dados do aluno, que é a idade e a turma, e o professor, então, vai olhar para esse aluno e vai avaliar de 1 a 5, né? Qual foi o desempenho dele na aula, para cada habilidade que estão no aplicativo, né? Então, a cooperação, integração, protagonismo, o respeito às regras, o desempenho motor e o desempenho tático. Além disso, isso vai gerar um valor, né? E que vai ser acrescentado por questão se o aluno, como é que ele realizou a atividade. Por mais que ele tenha feito uma boa aula e ele fez aquilo por obrigação, o professor vai estar assinalando o aluno, a caretinha desanimado. Se esse aluno fez a aula com indiferença, né? Tanto faz se eu fiz ou não fiz, ele vai ser acrescentado a caretinha da indiferença. E se ele fez, além de ter feito a aula bem feita, ele ainda fez com motivação, ele ganha a caretinha feliz, né? E é da mesma forma aquele aluno que não foi bem, né? Ele não pode ter tido um desempenho legal, mas ele fez uma aula com disposição, ele vai receber a caretinha alegre, né? Então, o que mais que a gente fez nessas, eu até vou retornar aqui, o que a gente fez como que a gente fez os cálculos disso, né? O que vai gerar isso, essa avaliação do aluno, né? Porque ter um aplicativo para acompanhar a aptidão física deles, né? Então, a gente entende que usando a gamificação e usando um aplicativo móvel para fazer o acompanhamento da avaliação física desses estudantes, eles, logo após a aula, um feedback imediato do que eles fizeram enquanto atividade física. E para os alunos que não é o objetivo desse artigo, eles vão, com a avaliação da aula, eles vão participar de uma gamificação na terceira interface, que não está apresentada aqui no artigo, que é a interface do aluno. Então, aqui, essa pontuação que eles recebem aqui vai se transformar em pontos, que esses pontos vão gerar possibilidades de eles usarem essa gamificação, motivando eles para o melhor desempenho na próxima aula. E o uso do aplicativo, ele pode ser mais visual a avaliação do professor quanto à aptidão física desses alunos, porque ele pode ver as avaliações de forma também imediata, né, não precisando procurar em algum outro documento como foi esse desempenho dos alunos. E conforme vão ocorrendo as avaliações, vai mudando a qualificação do aluno, porque se ele teve um melhor desempenho, ele pode passar de um aluno que seria 120 para um aluno 110, ou pode evoluir como pode involuir, né? Então, ao longo das avaliações, o aluno o aplicativo vai reorganizando qual o perfil desse aluno. Qual outro dado que é importante também trazer para vocês? Essa pontuação aqui, tem uma pontuação que é das habilidades, e aí é acrescido
um valor à questão de como que a criança, o adolescente fez a aula, né? Então, ele pode ganhar mais pontos pela forma como ele executou a aula, como também perder pontos da avaliação do professor. Sobre as conclusões iniciais desse artigo. Como o aplicativo ele foi desenvolvido no início de 2019 e ele passou por teste ao longo do segundo semestre de 2019 e está sendo usado ainda, e tendo em vista esse momento do Covid-19, a gente está esperando ainda para observar resultados da segunda pesquisa, na verdade, né, porque a criação do aplicativo com as 3 interfaces foi o trabalho de conclusão de um aluno da ciência da computação, e os resultados do uso desse aplicativo, também com as 3 interfaces, vai aparecer na dissertação de mestrado em educação. Então, nós estamos aguardando o resultado efetivo do uso desse aplicativo no contexto da escola. Porém, esse artigo, então, chega a uma conclusão, que é importante, então, se fazer essa reflexão, né, de realizar experiências, né, que envolvam ferramentas, ou sistemas, ou aplicativos, né, que utilize a gamificação, porque a gamificação tem uma origem nos jogos, que sejam eles analógicos ou principalmente os jogos eletrônicos, que fazem parte do contexto contemporâneo e que fazem parte da vida dessas crianças, não no contexto da escola, mas sim no dia a dia deles, e que é algo que atrai eles e que engaja eles para o uso desses games, e que, portanto, fazendo uso da gamificação, que é trazer para o ambiente, para o contexto da escola, elementos e design e outras questões que fazem parte do jogo para o fim da educação, né? E usando esses elementos no contexto educativo, possibilita o professor ter um feedback em tempo real dos escolares, né? Ele não vai precisar estar buscando em documentos as avaliações realizadas ao longo do ano letivo, e sim já no aplicativo, e além de melhorar, então, o acompanhamento das atividades propostas, porque no aplicativo o professor pode botar a intencionalidade da aula dele, o aluno, na sua interface, pode ver essa intencionalidade e já ir para a aula sabendo o que vai acontecer, né, e qual é o objetivo daquela aula, né, e ainda uma melhor percepção quanto ao desenvolvimento da aptidão física, e aí lembrar que, como a gente percebeu, a questão da inatividade física é função do componente curricular da educação física, a promoção da saúde física dos escolares. E as crianças normalmente têm de 2 a algumas escolas 3, né, períodos semanais de educação física, o que, com 3 períodos semanais, contemplaria aos alunos não serem inativos, né? Então, dessa forma, vai ser mais fácil o professor acompanhar se esse objetivo da promoção da saúde, que é do seu componente curricular, está melhorando ou não, né? Ele vai poder também tomar uma atitude quanto ao desempenho das crianças, né? E, por fim, a gente sugere o desafio de criar aplicativos gamificados, não apenas para o componente curricular de educação física, tanto que esse aplicativo que foi criado, ele também pode ser adaptado para outros componentes curriculares, né? Então, a sugestão é que outros grupos, outros profissionais se desafiem a criar aplicativos gamificados para o universo educacional, né? Como forma de inovação das práticas pedagógicas, né?
trazendo a gamificação, como ela é considerada uma metodologia ativa, né? Então, possibilitando que haja uma inovação na prática pedagógica, em específico aqui da educação física, que também traga o elemento da criatividade como fonte de valor, né? Nos diferentes componentes curriculares da escola e para além do contexto específico desse estudo que foi a educação física. Então, com isso, a gente vai aguardar o desenvolvimento da dissertação de mestrado para ter uma avaliação melhor específica desse aplicativo que nós estamos apresentando. Obrigada. Apresentará o artigo completo Marileide Fátima Kovácli, Aprendizagem colaborativa por meio da construção de mundos virtuais no Minecraft Education, do Colégio Marista Santo Ângelo. O trabalho sobre mundos virtuais e trabalho colaborativo é uma possibilidade de trabalhar a aprendizagem com os alunos através de tecnologias voltadas à área da educação. A escolha de trabalhar com mundos virtuais na Escola Marista Santo Ângelo foi um projeto pensado com a coordenação pedagógica e gerência educacional para ser uma opção para trabalhar com desenvolvimento de habilidades dos nossos alunos, focando na resolução de problemas, na colaboração, na criatividade. E essa ferramenta do Minecraft Education, essa versão, ele permite que você consiga trabalhar de modo colaborativo e trabalhando com as crianças, com projetos integrados com o professor da sala de aula, com conteúdos de todas as áreas do conhecimento. O que é necessário, então, para trabalhar, o que caracteriza esse trabalho com os mundos virtuais? No Minecraft é necessário você daí ter um servidor, você vai ter que ter um professor orientador, que vai ser quem vai desencadear a questão problema para ser feita a investigação, a pesquisa. Você utiliza lousas e câmeras. Os alunos gostam de trabalhar com o mundo virtual porque eles trabalham com skins, eles conseguem personalizar o seu avatar, o seu personagem. Nós trabalhamos com alguns projetos, a gente tem uma história já em trabalhar com mundos virtuais. Um dos nossos primeiros trabalhos, ele foi um projeto que foi apresentado no Cidade Laboratório, que é um festival marista de robótica, que acontece na PUC. Esse projeto, eles trabalharam procurando desenvolver um projeto na área de sustentabilidade econômica, no turismo sustentável. Então, foi uma pesquisa que envolveu um estudo de campo, eles tiveram que pesquisar na cidade, no município, quais eram os pontos turísticos, e escolher um para apresentar uma proposta de como poderia ser investido ali como uma nova forma de gerar economia na cidade. Então, esse projeto ele envolveu alunos de 5º, 6º, 7º e alguns alunos do 4º ano. Então, era um projeto que envolveu várias turmas. E esse projeto, os alunos deram o nome de Resgatando Nossa História, que era transformar a antiga estação ferroviária de Santo Ângelo para desenvolver o turismo sustentável. Então, eles partiram de uma situação problema, que era um desafio de como gerar uma nova oportunidade para a cidade se desenvolver. Tinha algumas questões desencadeadoras, por exemplo, por que a cidade era só uma passagem de turismo, só o pessoal vinha conhecer a Catedral Angelopolitana e não permanecia na cidade. Dentre outros problemas, eles também identificaram que muitas pessoas não conheciam todos os pontos turísticos. E na pesquisa deles, eles identificaram que a estação férrea estava abandonada. E
decidiram, então, ali criar um projeto de pesquisa para apresentar uma proposta de como poderia ser viável fazer a reforma daquele ponto lá e trazer mais uma possibilidade da cidade se desenvolver, do município se desenvolver. A metodologia escolhida, então, eles fizeram pesquisas em biblioteca, fizeram uma entrevista com a secretária de Cultura, entrevistaram a coordenadora do museu, o Memorial de Coluna Prestes, fizeram uma visita para poder conhecer o que eles poderiam propor. Depois que eles foram lá e conheceram, fizeram fotos, fizeram uma produção de um vídeo, eles foram construir um mundo virtual no Minecraft. O que eles fizeram nessa construção? Eles projetaram toda a estrutura da cidade, colocaram os pontos principais e fizeram uma rota saindo dessa estação, feita uma manutenção nela, para conhecer o interior do município, fazendo um passeio ligando uma cidade à outra. Então, esse projeto eles apresentaram na Secretaria lá de Cultura, com uma proposta, levaram no festival. E depois de um ano e pouco, essa rota, foi feita alteração nessa estação de trem, foi reativada, e eles fizeram o primeiro passeio turístico, chamado Trem das Missões, um reponte pelas etnias. Então, se tornou viável esse projeto, que os alunos também idealizaram, não a mesma rota que eles fizeram a proposta, mas de uma cidade a outra cidade. Então, os alunos, eles viram que era possível eles fazerem uma pesquisa de campo, fazerem um projeto, fazer investigação, apresentar uma solução, e eles viram que era possível realizar. Então, na pesquisa deles, eles colocaram que ia desenvolver o turismo sustentável porque as pessoas iam permanecer na cidade, iam ocupar os hotéis, ia gerar mais empregos no comércio, restaurante, e também pela questão da cultura, demonstrar a cultura do nosso município. Também poderia ser explorado esses passeios com as escolas, de levar os alunos. Nessa pesquisa, eles também perceberam a diferença entre a zona urbana e a zona rural, porque daí eles perceberam as diferenças do que tinha no campo e o que tinha na cidade, eles retrataram nesse mundo virtual. Depois desse projeto, foi desenvolvido um outro projeto, Descobrindo o Nosso Município, o Espaço Geográfico Rio-Grandense Biomas, e um outro trabalho explorando a tabela periódica e construindo um mundo sustentável. Esse Descobrindo o Nosso Município foi um trabalho realizado com alunos do terceiro ano, das séries iniciais. Então, como que funcionou esse projeto? A professora partiu do conteúdo de história, que era conhecer o município, e definiu alguns grupos. Eles fizeram as pesquisas, o que o município tinha, qual era a economia, como ele estava estruturado, a planta do município, localizar os bairros, aonde era a prefeitura, os pontos turísticos, a localização da própria escola onde eles estudavam, né, o que tem próximo ao bairro onde eles moram. Então, eles fizeram todo esse estudo para conhecer o município. Depois, eles fizeram um passeio de ônibus, né, conhecendo as instituições educacionais, o Instituto Federal Farroupilha, uma indústria, fábrica, deram uma volta pela cidade. Nesse registro, eles foram anotando tudo que eles iam observando, e quando eles voltaram à escola, em grupos, a professora dividiu eles em grupos, eles fizeram uma planta do município, e dentro dessa planta, eles fizeram uma reprodução dos pontos principais. Então, a gente decidiu dar uma outra opção, em vez de estar construindo maquetes, com material reciclado, com diversos materiais, trabalhar no mundo virtual e eles reproduzirem o que eles viram do município. Então, os alunos, eles fizeram, cada equipe retratou os municípios, o que eles tinham achado de mais importante, quais os pontos que mais chamaram a atenção. Eles fizeram a construção da cidade virtual,
e depois apresentaram para os colegas e explicaram o que significava aquela reprodução deles. O Espaço Geográfico Rio-Grandense foi feito um trabalho com os alunos do 4º ano, quando eles estavam estudando na área de ciências, os biomas. Então, eles fizeram uma pesquisa também, primeiro, uma pesquisa bibliográfica. Sempre o trabalho, para ir para o mundo virtual, é necessário fazer, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica, ter uma orientação do professor. Então, eles escolheram alguns biomas, cada grupo ficou encarregado de um bioma, fizeram a pesquisa em biblioteca, fizeram pesquisa no laboratório de informática, aqui utilizando pesquisa na web, fizeram também um checklist do que teria que ter no bioma, e depois eles foram para o Minecraft Education verificar quais eram os recursos que tinham ali para eles poderem reproduzir aquele bioma. A princípio, as crianças acharam difícil, porque tinha muitas coisas no bioma, animais, alguns recursos que o próprio software não tinha pronto, eles tinham que construir. Então, o ambiente virtual, esse software, ele permite que as crianças utilizem alguns recursos e criem novos objetos, novos artefatos para eles poderem inserir no mundo. Então, eles tinham que fazer uma pesquisa, tinham que minerar, tinham que construir para poder reproduzir, porque não vem pronto os elementos para eles colocarem no mundo virtual. Um outro trabalho também muito interessante que os alunos se envolveram, foram alunos do 6º ano, do 5º e do 6º ano, foi um projeto para construir uma tabela periódica, demonstrar os elementos da tabela periódica dentro do mundo sustentável. Então, eles pesquisaram sobre gás metano, como é que funcionava uma usina de biomassa, de cana-de-açúcar, como que eles poderiam criar um mundo que aparecesse esses elementos da tabela e fosse ao mesmo tempo sustentável. Então, eles reproduziram um mundo onde era tudo aproveitado. Então, da cana-de-açúcar, eles faziam a energia para abastecer aquela comunidade, produziam gás metano, adubo, então tudo era reutilizado. Algumas telas, o software Minecraft, ele também permite criar um portfólio, permite todas as imagens, você criar uma biblioteca de imagens. Então, eles criam um portfólio, eles vão tirando foto do cenário, do que eles vão criando, e depois eles podem fazer a identificação e criar uma galeria. Então, os alunos, além deles criarem o mundo virtual e navegar, eles também criavam um portfólio, um projeto, onde eles colocavam o desenho do que eles tinham escolhido fazer, depois as telas de como ficou no mundo virtual, e faziam descrição do que eles encontraram de dificuldade, o que eles acharam de utilizar a ferramenta. Coloquei até aqui nesse slide um comentário de uma das professoras, ela colocou que eles tinham uma dificuldade em representar alguns objetos no cenário. Por exemplo, alguns animais, retratar, por exemplo, a Mata Atlântica. Então, eles foram buscando informações, trocando ideia entre os grupos e conseguiram, daí, de uma forma gradual, se envolver no projeto. Alguns alunos colocaram, assim, que eles em casa jogavam uma outra versão do Minecraft, onde eles não tinham essa visão que eles podiam construir algo ligado aos conteúdos, ao que eles estavam aprendendo na sala de aula. Eles jogavam só por lazer, que era de luta, de destruir, então eles não tinham também essa visão, a possibilidade que eles tinham de usar essa ferramenta também para fazer os trabalhos escolares. Independente do conteúdo. Então, eles trabalharam com história, trabalharam com geografia, trabalharam com ciências, eles trabalharam com química, trabalharam com português, com matemática, eles viram que eles podiam utilizar um jogo que eles gostavam, que eles já tinham uma afinidade para jogar, mas com um fundo diferente, para eles aprenderem, para eles trocarem. E também colocaram que foi difícil eles trabalharem em conjunto, porque
eles também tinham que aceitar a ideia do outro, às vezes eles queriam um outro objeto, queriam fazer um cenário diferente, mas o grupo tinha que entrar no consenso, tinham que respeitar também a ideia do outro, o tempo do outro também fazer. E muitos alunos, depois que fizeram esses projetos, cada turma que participa de um projeto utilizando essa ferramenta, no próximo conteúdo eles já perguntam se vai ter alguma tarefa, alguma pesquisa, algum projeto que eles possam utilizar. Então, aqui na escola, nós optamos em utilizar os mundos virtuais dentro dos projetos. Agora, atualmente, estamos já trabalhando desde o 3º ano até o 9º ano, se utiliza essa ferramenta. Algumas considerações do nosso trabalho. O uso dos computadores, todos os recursos que eles oferecem, eles podem também levar a uma dispersão da concentração dos alunos, porque são muitas possibilidades. Ter determinado deixar bem claro para os alunos qual é o objetivo, qual é a intenção do trabalho, por que eles vão utilizar aquela ferramenta, o que eles podem fazer, é o primeiro passo, é envolver eles no projeto desde o início. Trabalhar com limites e prazos também é muito importante, porque eles têm que se organizar, então eles têm que aprender a gerenciar também o tempo, as responsabilidades. Os alunos, eles têm que aprender a trabalhar com a equipe, porque eles não fazem mais um trabalho individual. É possível você trabalhar, construir seu mundo virtual sozinho, mas a nossa intenção aqui é trabalhar com os alunos as habilidades, as competências necessárias, que eles também possam se desenvolver em equipes, em grupos. Então, a nossa intenção é sempre fazer um trabalho colaborativo, a aprendizagem vai por esse viés. O desenvolvimento da autonomia dos alunos, deles buscarem essas informações, eles fazerem os registros, deles criarem os portfólios, deles pesquisarem na internet, deles entrarem nos fóruns onde utilizam a ferramenta, deles buscarem outros recursos que a própria ferramenta apresenta, compreenderem também a importância do trabalho em equipe, quando eles depois têm que apresentar para toda a turma, apresentar para o grupo de professores. O que a gente também percebeu trabalhando com o mundo virtual, utilizando essa ferramenta dentro dos projetos? Eles permitem que os alunos, eles aprimorem suas capacidades de sociabilização, eles desenvolvem o pensamento crítico, o raciocínio sistemático, eles têm uma aprendizagem significativa. No momento que eles se envolvem no trabalho, que eles demonstram interesse, eles procuram desenvolver a criatividade, eles procuram interagir com os colegas, com o professor, e eles reconhecem que se eles não tivessem aquele conteúdo que o professor desenvolveu, aqueles conhecimentos trabalhados antes, eles teriam muita dificuldade de chegar e criar o mundo, porque eles não teriam aquela base que o professor trabalhou. Eles colocaram que, por exemplo, se eles não tivessem feito todo aquele passeio e a professora explicando o que significava cada ponto do município, qual a importância de ter, por exemplo, o museu, a Câmara de Vereadores, quais eram as funções de uma prefeitura, as instituições de educação que tinham de nível superior, as próprias outras escolas, o que o comércio gerava de retorno de emprego, de economia para a cidade, o que poderia desenvolver, fábricas. Eles, para fazer a reprodução no mundo virtual, eles teriam muita dificuldade e não seria reproduzido o mais fiel, eles procuraram reproduzir o mais fiel possível das observações e das pesquisas que eles fizeram. O mesmo com dos biomas. Se eles não tivessem o conhecimento, tivessem trabalhado com o professor em sala de aula primeiro, o que eram biomas, características de cada bioma, a visão do nosso país, quais eram a diversidade de biomas, né, o que cada um continha, eles também, para fazer a reprodução ali no mundo, apesar de ter todas as ferramentas, eles não iam conseguir retratar. De todo esse trabalho com projetos e mundos virtuais, foi possível nós trabalharmos
perceber, junto com o grupo de professores e a coordenação, que é uma possibilidade, é uma nova ferramenta que você pode fazer uso, desde que o projeto envolva os alunos, que tenha um objetivo, uma justificativa, e que o aluno participe também dessa construção desses objetivos, o que eles pretendem, o que eles vão construir, né, qual que é a intenção, por que eles vão colocar aqueles elementos, né, porque depois eles vão ter que apresentar, eles vão ter que argumentar. E uma das considerações também importantes de se trabalhar utilizando essas ferramentas é que ensinar e aprender são processos compartilhados. Nesse momento, o professor e o aluno, eles crescem, e a participação coletiva é fundamental. Por isso que o trabalho aqui é focado em trabalhar em equipes, em grupos. O poder da interação também não está só focado nas tecnologias, mas, acima de tudo, é na forma como o educador, como o professor utiliza, como que ele pode integrar e fazer as relações entre o ensino, entre o que ele está trabalhando na sala de aula, com a vida e com aquela bagagem, com as experiências que o aluno também vai construindo ao longo da sua vida escolar. Algumas referências bibliográficas que nos apoiaram a iniciar esse trabalho com mundos virtuais, né? Coloquei alguns. Nos baseamos muito em experiências também positivas do uso do Minecraft. Moran também foi uma base fundamental, porque ele tem um trabalho sobre ensino e aprendizagem inovadoras com tecnologias, que também nos apoiou muito para desenvolver essa proposta a ser trabalhada aqui na nossa escola. Um agradecimento também desse trabalho aos nossos professores que nos apoiaram, aqui o Laboratório de Tecnologias, onde eu sou a coordenadora, que nos apoiaram nessa ideia de inserir mundos virtuais no lugar de trabalhar com maquetes físicas, né, que anteriormente era essa proposta, a coordenação pedagógica, que sempre está nos apoiando também, aos nossos alunos, que, ao mesmo tempo que estamos ensinando eles, estamos aprendendo com eles em relação às tecnologias, sempre estamos aprendendo, é sempre uma troca. E o ensino e aprendizagem é isso, você, ao mesmo tempo que você está ensinando, você também está aprendendo. Então, seria a apresentação do nosso trabalho sobre aprendizagem colaborativa através de mundos virtuais, utilizando a ferramenta, o aplicativo do software Minecraft Education. Professora Marilene, Oi. eu gostaria de solicitar que a senhora desse mais explicação sobre os professores que participaram dos projetos, eles tiveram formação para atuar junto aos alunos com a ferramenta, e se o processo de colaboração ele foi entre as turmas ou na turma? Nós fizemos o começo para trabalhar aqui, o primeiro projeto, nós apresentamos a proposta para os professores das turmas que iam participar, mostramos a ferramenta, as possibilidades, e lançamos o desafio do professor, junto com os alunos, naquele bimestre, elaborar um projeto que nós pudéssemos utilizar. Então, nós mostramos as possibilidades para o professor. Então, o professor da sala de aula, junto com os alunos, ele montou o projeto. Depois, no segundo momento, os alunos vieram para o Laboratório de Tecnologias e eu apresentei para eles a ferramenta. Muitos já conheciam, mas não essa versão. Então, a gente deixou bem claro que aqui não era destruir o mundo que o outro construía, não era de lutar, não era de matar, que aqui o objetivo era outro, eles iam construir um projeto sobre o que eles estavam aprendendo.
e que eles teriam que trabalhar em equipe, eles teriam que definir o que ia ter no mundo, iam fazer um desenho numa folha, primeiro os elementos, e cada ia ser responsável por uma parte, que eles iam trabalhar simultaneamente aqui no laboratório, ia ser criada uma rede, e eles iam, cada um com um usuário, ia colaborar, iam construir durante as aulas. Então, alguns que não sabiam, nós chamamos eles até no separado, que tinham mais dificuldade, mostramos como é que era a ferramenta, como é que logava, como que salvava o projeto, como que depois buscava o arquivo para continuar desenvolvendo, como é que ele poderia personalizar o avatar dele, como que ele sabia qual que era o nome do mundo para chamar os colegas, para ser o servidor, o host. Então, nós apresentamos assim. Os professores nos outros projetos, o que nós fizemos? A gente chamou esses professores, também apresentamos a ferramenta, ensinamos eles, assim, como que funcionava, o que eles poderiam criar, até para quando eles fossem conversar com os alunos, elaborar o projeto na sala de aula, eles teriam uma noção do que eles poderiam explorar, e todos eles participaram dessa primeira formação. E as turmas, elas trabalharam entre as turmas ou a turma? Nós fizemos o primeiro projeto, eles trabalharam a turma. Depois nós fizemos o projeto, esse para o Festival Marista, foram alunos que tinham afinidade, foi feito o convite. Quem quer participar de um projeto que vai envolver o software Minecraft, vai ter pesquisa, tem que fazer um vídeo, tem que fazer foto, tem que fazer entrevista. Então, veio alunos de várias turmas, então a gente montou uma equipe interdisciplinar. Então, veio alunos desde o 5º ano até o 7º ano. Aí também, os que não conheciam a ferramenta, todos eles a gente mostrou, fez uma formação, marcou um horário no laboratório, eles vieram para fazer isso. Depois foi determinado os grupos que iam iniciar o trabalho, eles organizavam uma agenda de horário. A cada grupo vai vir um horário, então eles davam sequência, eles se organizaram, fizeram uma tabela de horário, e cada um era responsável por vir naquele horário aqui no laboratório, e nós acompanhávamos o trabalho deles, fazia aquela mediação, até porque às vezes dava aquele conflito de ideias, um queria de uma forma, ou fazer a gestão, ajudar eles a fazer a gestão do tempo e das tarefas. Depois, os outros projetos foram feitos com as turmas e entre turmas também. Então, esses entre turmas é sempre aqueles projetos que os professores fazem um projeto para participar de algum evento, um projeto para uma feira aqui de ciências, que a gente chama de multifeira. Vamos apresentar um trabalho na multifeira e vamos utilizar esse software. Quem quer participar? Então, a nossa proposta, primeiramente, era só com a turma. Depois, a gente fez esses outros grupos por interesse, depois os grupos para esses eventos de feira de ciências, de pesquisa. Mas, atualmente, a nossa intenção, o próximo passo é fazer uma formação com os professores do 1º ano, 2º ano, educação infantil, é trazer esses outros professores também. Então, nosso próximo passo é uma capacitação para envolver esse outro segmento da nossa escola, né? Então, parabéns, professora, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Apresentará o artigo completo, Fernanda Aparecida da Silva, Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada e a Gamificação, unificadas em aplicativos como ferramenta didática na educação, da Universidade de Passo Fundo. Bem, bom dia, então, a todos. Eu sou Fernanda, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo. Esse artigo ele foi criado baseado, então, na minha dissertação. Ele faz uma experiência de retomada, né, do estado de conhecimento das duas teorias que fazem parte dessa dissertação.
E também ele faz parte, a minha dissertação, no caso, ela faz parte de um processo de pesquisa guarda-chuva, né, em que a gente tem um TCC da ciência da computação, que foi quem desenvolveu o aplicativo, no caso, porque na dissertação nós estamos usando um aplicativo que foi desenvolvido específico para essa pesquisa, que ela é voltada para a área da educação física, mas aqui nesse artigo a gente fala de uma forma geral, né, como uma ferramenta didática. Então, faz parte do TCC da ciência da computação, que que é a pessoa que está desenvolvendo o aplicativo, de uma tese de doutorado, então, que a pessoa é relacionada à área da educação física, e também da iniciação científica, que é o desenvolvimento de um wearable que está ligado à tese de doutorado que vai ser implementada no futuro. Quando começou a se pensar um pouco nessa pesquisa, então, se os motivos, né, que nos levaram a querer fazer esse processo de pesquisa foi que o avanço tecnológico, ele cada vez está mais rápido, né, e presente nas nossas vidas, né. Antigamente, nós precisávamos de vários elementos tecnológicos para fazer, né, no nosso dia a dia, e hoje nós conseguimos fazer com tudo basicamente com o que se tem dentro de uma máquina, né, no computador, e agora com as novas tecnologias, né, digitais de smartphone, enfim, pode ser também ter basicamente um computador dentro do celular, né. E aí também a diversidade dos sujeitos que fazem parte hoje do mundo, né, que são sujeitos que já nascem inseridos nesse mundo tecnológico e que provavelmente não vão deixar de utilizar ele, não vão deixar de ter contato com essas tecnologias. Então, isso foi o que nos motivou a começar a pensar nesse desenvolvimento dessa pesquisa. Aí também a gente tem a questão das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, né, das DCNs, que traz o conceito, né, que é importante que metodologias de ensino inovadoras, distintas das que se encontram nas salas hoje, as tradicionais, né, devem ser oportunizadas, né, devem ser oferecidas aos estudantes para uma atuação ativa, interessada e comprometida no processo de aprender, né? Que não inclua só o conhecimento, mas também a experimentação, a contextualização, a vivência e a convivência, né, nesses espaços escolares com as tecnologias. E aí, tendo em vista isso, nós tivemos acesso a algumas pesquisas, como a pesquisa do CETIC Brasil, de 2018, que apontou que em 2017, 84% das crianças e dos adolescentes acessavam a internet através de smartphone, tem contato com o smartphone todos os dias. Então, é uma coisa que não dá mais para se negar, né, de que essa tecnologia ela já está na vida das crianças que estão em idade escolar. E aí, com isso, então, dentro desse artigo, a gente criou um problema de pesquisa, né, uma pergunta de pesquisa, que é quais as possibilidades de aplicativos que usam gamificação seriam usados em uma mediação efetiva, como uma ferramenta didática de aprendizagem. E aí, para responder, então, essa pergunta, se criou um objetivo geral, que foi uma revisão dos conceitos da gamificação, para que se tenha um entendimento maior do uso da gamificação, da teoria da experiência de aprendizagem mediada, que é uma teoria que foi criada por Forstein, e aí tentou relacionar, então, esses dois conceitos dentro dos recursos digitais, né, das tecnologias digitais e do uso das mesmas. O método, então, desse artigo em específico é uma revisão bibliográfica, né, sobre os assuntos elencados, sobre a gamificação e a teoria da aprendizagem mediada, de uma forma qualitativa, e para fazer uma discussão, para se ter um melhor entendimento sobre a produção do conhecimento e a associação dessas tecnologias móveis com a educação, que ainda é uma forma que ainda é algo que precisa ser discutido bastante, porque em alguns momentos não vem sendo efetivo, né? A revisão, então, faz parte do estado do conhecimento que foi realizado na elaboração da minha dissertação. É importante daí ressaltar que a minha dissertação ela está em fase de coleta de dados, né, em campo. Então, ainda alguns resultados a gente não possui, né, a respeito efetivo, mas que vai ser feito
esses resultados, para saber se pode ser uma ferramenta ou não, é através das impressões dos professores e dos alunos, utilizando o aplicativo gamificado que está sendo criado especificamente para essa situação, nas aulas de educação física, no nosso caso, né? Mas esse aplicativo também ele vai poder, no futuro, fazer parte de outras disciplinas e para outras utilizações. O que se percebe é que a tecnologia ela permitiu, né, esse acesso de forma rápida, de forma fácil, né? E aí o que acontece quando se tem essas discussões sobre o uso das tecnologias, principalmente da tecnologia móvel dentro da sala de aula, como que ela pode ser utilizada pelos professores. E aí uma série de recursos, uma série de teorias e de tecnologias, né, se apresentam para uma educação renovada, para um processo educativo renovado. Mas o mundo globalizado ele exige que as instituições elas estejam preparadas para essa inclusão digital, né? Mas aí, ao mesmo tempo que elas exigem, a gente sabe que isso deve começar pelo professor, né? Não adianta só a instituição estar preparada ou fazer investimentos na questão tecnológica dentro da sala de aula e os professores não estarem dentro desse conhecimento desses recursos oferecidos, né? Pelas mídias educacionais, enfim, porque a gente sabe que existe uma gama já de aplicativos, de sites, de formas de se fazer educação hoje digital, né, enfim, e que muitas vezes elas não são utilizadas por uma falta de conhecimento, tanto da instituição quanto do professor, né. Aí dentro disso, então, se trouxe um título, né, dentro do artigo, que é a mediação com o uso das tecnologias, uma convergência necessária. E aí a gente percebe que dentro das leituras, né, as tecnologias digitais e os dispositivos móveis, eles podem ser uma ferramenta auxiliar na mediação, mas ele ainda é um recurso muito pouco utilizado, perto das possibilidades, das riquíssimas possibilidades que eles podem ser utilizados, né. Ainda são feitos de forma muito restrita, muito simplória, reproduzindo, né, as concepções pedagógicas mais tradicionais, né, em que apenas se deixa de utilizar o escrever numa lousa para usar o slide ou, né, o recurso tecnológico de uma forma, mas ainda se coloca a tecnologia, mas ainda acaba se reproduzindo as formas de trabalhar, né. E aí, dentro desse processo, então, precisa-se ter um entendimento de como seria uma mediação, né, eficaz, digamos assim. E aí, esse termo mediação, ele é algo que ele já vem sendo discutido há muitos anos, né, é uma discussão conceitual, na realidade, que ela vem sendo citada por vários teóricos muito importantes dentro da área da educação, da filosofia, né. Então, se tem Platão, Marx, Vygotsky, Piaget, Forster, enfim, todos falam sobre a mediação, né, e aí eles trazem isso como um processo em que a gente precisa e se faz necessário que se tenha um entendimento do fenômeno de mediar, e não do processo, porque o processo ele é automático, né? Então, o que a gente precisa entender é, na verdade, o fenômeno, né? E aí tem que se ter um entendimento que o ensino e a aprendizagem, a mediação do ensino, ele não pode ser feito se não for um processo construtivo. Então, é um processo de construção entre o professor e o aluno. E aí, então, o Mazeto traz um conceito, né, uma definição para mediação pedagógica, que é um comportamento do professor que se coloca como um facilitador, como um incentivador ou como um motivador da aprendizagem. E ele traz isso como não uma ponte estática, não é uma pessoa que está ali só para trazer conteúdo e começar a jogar nas pessoas esse conteúdo, né? Esperando que cada um faça a absorção da sua forma. Então, ele tem um objetivo para que essa aprendizagem chegue ao aprendiz de uma forma que ele tenha acesso a isso da melhor forma possível dentro das suas possibilidades pessoais. E aí eu trago, então, a teoria da experiência de aprendizagem mediada, que ela foi criada por Forster, que é esse senhor que está aparecendo na foto nos slides. A teoria da experiência de aprendizagem mediada, ela vem dentro de uma teoria principal dele, que é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural,
em que Forstein acredita que todo ser é modificável dependendo da mediação que ele recebe. Então, se for uma mediação com intencionalidade e focada para cada indivíduo, na sua perspectiva, ele entende que todo ser é modificável, independente da sua estrutura cognitiva, independente se ele possui alguma... Porque Forstein trabalhava com crianças com algum tipo de processo cognitivo especial, crianças autistas, com síndrome de Down, enfim. Então, e aí depois, na evolução dos seus estudos, ele entendeu que isso também é aplicado a todos os seres. Dependendo da mediação que você recebe, você consegue ter uma aprendizagem mais efetiva ou não. E aí ele traz esse esquema, então, que é o esquema dele de mediação, em que um estímulo ele é levado a um organismo e esse organismo ele produz uma resposta. Mas essa resposta ela continua ainda trazendo estímulos para o organismo, traz retornos através de uma mediação em que o professor percebe que aquele estímulo fez efeito no organismo ou não e modifica esse estímulo se ele não fez. E aí, então, é um processo cíclico, em que o professor vai vendo quais as adaptações que ele precisa fazer e os reforços nessa mediação que ele pode fazer. Dentro desse processo, nós percebemos que as tecnologias digitais, enfim, os aplicativos gamificados, né, os aplicativos móveis, eles podem entrar nesse processo como esses reforços imediatos. Eles podem fazer isso e ser uma ferramenta auxiliar para o professor, ajudando a mediação humana. Forstein ele ressalta que é só uma interposição intencional na mediação que faz com que esse organismo que está recebendo essa mediação possa ser afetado e que tenha uma interação de qualidade, né, entre o indivíduo e o ambiente, entre o indivíduo e o objeto que o afeta. Então, como a gente percebe que essa interposição intencional pode ser também trabalhada como uma motivação e uma questão de engajamento, então também se pode dizer que aplicativos gamificados, já que o principal fator da gamificação é criar engajamento e motivação, poderiam ser sim estímulos capazes de afetar o organismo de uma forma certeira, né, uma forma correta e fazer uma mediação efetiva nesse ser. E aí os professores, eles se sentem, né, pressionados pelo fator desse avanço tecnológico. Eu acho que alguns até não estão preparados, talvez, para acompanhar, porque, de fato, alguns professores não são da época em que, né, se vive hoje como essa tecnologia. Acho que é algo que talvez ficou muito claro agora, né, nessa questão da pandemia e das aulas que tiveram que virar praticamente à distância e online. E eu vejo na fala de alguns colegas e de algumas pessoas a dificuldade de trabalhar com a questão tecnológica, mesmo tendo ela inserida já no seu dia a dia há muito tempo. Então, quando você tem essa pressão no professor para que ele saiba disso, para que ele tenha esse uso tecnológico, mais a produção ainda de ter que criar, né, o conteúdo e suprir um currículo, né? Aí, como fazer com que esses mecanismos sejam cativantes para esse aluno? Como fazer com que esse aluno queira estar participando das aulas, né? Então, a gente sabe que os jogos, já existem vários estudos sobre isso, que eles têm uma questão motivadora muito forte em cima das crianças e dos adolescentes dessa geração. E aí eles se tornam, então, uma oportunidade de aprendizagem que trabalha tanto competências cognitivas quanto memória, atenção e para resolução de problemas, né? Os jogos ele tem esse poder de fazer com que o ser que está jogando tenha uma apropriação e queira fazer parte desse processo, né? Porque ele é uma ferramenta em que você é o protagonista do processo do jogar, né? Em que você que é o protagonista dessa situação. E aí, com isso, alguns estudiosos, né, o CAP é um dos principais, a gente tem a Flora Alves no Brasil, que faz um estudo sobre a gamificação. Alguns anos atrás, é uma forma recente, que não é utilizada há muito tempo, ela é mais utilizada na questão empresarial, em alguns momentos, a educação é algo bem novo, bem recente que está sendo utilizado. Se criou a gamificação, que a gamificação o que é? Nada mais é do que pegar as estruturas de um jogo, tanto da mecânica, da estética e da dinâmica desse jogo, e usá-los num
não jogo, num ambiente não jogo, né, fora do jogo. Então, a gamificação é a utilização da mecânica, né, que é o que orienta as ações, é a utilização da dinâmica, que é o que faz, a dinâmica é o que faz a gente interpretar essas ações que são feitas dentro de um jogo. Se usa também a questão estética do jogo, né, pode-se usar, que são as emoções, a interação, a questão psicológica do jogo, né, mas o principal da gamificação, então, é o pensar como em jogos, que, na verdade, você pode criar metas, regras, você pode dar questões de feedback, de participação, né? Você gera fantasia, você pode fazer com que esse aluno esteja envolvido nesse processo, criando motivação e engajamento, que podem ser tanto intrínseco quanto extrínseco, né? Que é o desafio, que é o interesse, aquela satisfação de resolver aquele problema, ou de estar envolvido e ser protagonista desse processo, né? Para isso, então, é necessário uma narrativa, viver uma história. A gente sabe que a narrativa é muito importante porque ela faz com que você consiga usar o lúdico e transforme alguns processos de uma forma mais fácil de entendimento, né, de interpretação de alguns processos educativos. Então, você consegue também fazer com que essas crianças tenham um domínio de história, de elementos que são interativos, que são engajadores e que, enfim, que fazem parte do processo atual delas. Porque se elas estão inseridas em um processo em que a tecnologia é tão constante e tão presente nas suas vidas, como que nós vamos querer que elas façam parte de um processo diferente e que às vezes é maçante, que às vezes não faz com que elas queiram estar ali, né, que se tem uma reclamação constante desse processo. Então, a gamificação é uma possibilidade de fazer com que eles se sintam mais dentro de um tempo, de um espaço que é mais faz mais tem mais a ver com a sua realidade, né? Que é o de jogar. E aí, quando se cria e se adapta um jogo, né? Ou um aplicativo, ou um conteúdo escolar, a gente tem que pensar nas questões tanto cognitivas, emocionais e relacionais que se tem com esse jogo, né? Não pode se pensar em simplesmente jogar aleatória, sem uma intenção, né? Por isso que a gente acha que acredita que os jogos com uma intenção, eles podem ser, sim, ferramentas didáticas para fazer uma mediação efetiva. E aí, a mediação tecnológica, ela trabalha tanto na formação dos sujeitos, cria diversas possibilidades de aprendizagem, propicia a modificação desses sujeitos que estão recebendo essa mediação e ainda traz um ambiente rico em relações. Porque diferente do que as pessoas pensam de que os jogos afastam, de que os jogos criam seres que querem ficar trancados no quarto jogando, se criam muitas relações em ambientes de jogos, né? Hoje, em ambientes de jogos, você consegue ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo, de vários locais do mundo, e que estão interagindo de uma forma. Então, por que não trazer isso para um ambiente escolar e fazer com que as crianças tenham essa troca, né, de relações, de relacionais, e consigam fazer isso efetivo para a aprendizagem? A gamificação, então, ela tem essa capacidade de conduzir o sujeito, né, a níveis de engajamento, e um dos objetivos, então, principal da gamificação é resolver problemas específicos, né? Ela é tratada como uma ferramenta que ela é explicada pelo emocional do sujeito, né? E ela atua essencialmente no comportamento, ou seja, para que crie engajamento e motivação, né? Quando se fala em motivação, é na questão comportamental de querer participar daquele processo e ser protagonista dele. E aí, então, a gente precisa, então, ter essa harmonização entre o conteúdo e o aprendiz, né? Para que se possa ter uma interação com os colegas e uma interatividade com os elementos que estão nesses aplicativos gamificados ou nesses jogos, enfim, que vão ser utilizados, e para que isso possa ser uma possibilidade de construção do caminho, em que o aluno é o consultor do próprio caminho, da sua própria aprendizagem, e não só uma visita guiada pelo professor, que ainda é o que a gente vê em um processo de gamificação hoje nas escolas, em que se utiliza ainda a gamificação simplesmente como pódiums, placares e perguntas né, tipo uma competição entre os alunos, e que não é esse o objetivo da gamificação, né? A gamificação, ela é, de fato, uma possibilidade de construção desse caminho
que o usuário faz e que o professor é essencial, porque é ele que é o guia, né? Como eu falei anteriormente, em alguns slides anteriores, ele é um guia, ele é a pessoa que coordena e conduz da melhor forma quando ele percebe como o aluno consegue visualizar e chegar a esse processo. Então, os grandes desafios, né, quando se fala em gamificação e em games na educação, é desenvolver o que se chama do pensamento game, que é esse pensamento de ter um propósito, de querer resolver um problema, de chegar ao final, uma conclusão, mas também percebendo que essa conclusão pode ser o processo. Uma das coisas que é bem importante de se falar é que dentro dos jogos a gente tem que ter uma leitura de que às vezes não é só o chegar ao final que é a conclusão, mas o processo durante esse sistema. E aí, a tendência, então, né, é ficar reproduzindo, como eu falei antes, a prática dessa contagem de pontos, de painéis, placares, e aí o que se tem que ter bastante, assim, elucidado é que o propósito dos games é o entretenimento, e da gamificação é sempre a motivação e o engajamento dentro de um processo. E aí, pensando, então, dessa forma, aplicativos gamificados, se eles forem planejados, né, para assumir esse papel de ferramenta didática, eles podem assumir uma característica que, quando implementada nas suas bases, se torna um facilitador da mediação, né? E aí, nesse processo, como a gente falou, que o mais difícil é ter o pensamento gamer, e alguns professores não são jogadores, não são gamers, como, né, no seu cotidiano, e não entendem como funciona uma dinâmica de jogo. Quando esses aplicativos são desenvolvidos por profissionais que entendem da parte conceitual do game e ainda têm os objetivos muito bem já definidos para a questão educacional, eles podem se tornar um grande benefício, porque eles poupariam esse processo de entendimento do professor sobre a questão teórica da gamificação. Assim, mas o professor teria que estar focado na forma de utilização desses aplicativos. E aí, então, a gamificação na educação é uma forma, né, de introduzir um método que faz transpassar esse abismo, né, que se tem entre os jovens da atualidade e as escolas, né, esse enfileirar de cadeiras, como aparece na imagem do slide, essa questão totalmente, né, que já vem há muitos anos sendo perpetuada e se percebe que hoje, talvez, e daqui para frente muito mais, não vai ser o suficiente para suprir as necessidades dessa geração que se constrói hoje dentro do mundo, né, tecnológico. E aí, para encerrar, então, eu trago algumas considerações, né, que, como eu falei no início, esse estudo está em andamento. Agora ele está com uma pausa, né, devido à pandemia, e aí, então, a gente não tem ainda alguns dados completos, porque as escolas estão paralisadas, e aí, então, onde estava sendo realizada a pesquisa, né, o campo de pesquisa não está podendo ser acessado nesse momento. Mas aí, dentro disso, a gente não pode negar que o avanço, né, das mídias, ela acelera a comunicação. Ao passo que ela acelera a comunicação, ela gera mais avanço tecnológico, né, e isso vira um espiral evolutivo que cada vez vai se tornando mais real e está presente nessa geração, né. E daí, não utilizar desses recursos traz o risco de se ter uma falha na sincronia entre a escola e a realidade diária dos alunos. E aí a gente ouve alguns discursos de que a escola é ruim, de que eu não quero ir para a escola, e de que a escola é chato, e acho que já chegou a hora de tornar a escola um lugar em que os alunos queiram estar, né, em que seja um lugar que eles queiram estar presentes. E aí, então, é essa ideia que se discute nesse trabalho, né, a incorporação da gamificação para auxiliar nessas mudanças, né, que se precisa. E aí, os aplicativos gamificados, então, fazendo essas leituras, percebe-se que sim, que eles podem ser uma proposta de remodelação metodológica, né, de ferramenta didática na utilização para que os professores possam trazer. Mas o que também se percebe já na prévia dos dados, quando se estava a campo, é que existe sim ainda uma resistência dos professores pelo uso do celular, né, ainda reconhecem o celular como um vilão e não como um aliado das suas atividades, né. E aí eu acho que também é uma questão de cultural, das pessoas entenderem que as tecnologias e principalmente o celular, ele é um aliado quando ele é usado de uma forma correta, né?
E aí, então, hoje já existem tipos de aplicativos que podem ser pesquisados, que podem ser adequados à disciplina. Existe uma gama muito grande de aplicativos para serem trabalhados, baixados no aparelho. O aplicativo é uma forma que pode ser utilizada em vários tipos de ambientes, porque tem alguns que não necessitam, né, de internet, então também é uma ferramenta que pode ser utilizado sem ter conexão web, né, desde que você tenha, tipo, para baixar ele inicialmente só. E aí, então, pode ser um aprendizado aliado à tecnologia, né? Ele traz uma finalidade de melhorar essa qualidade de ensino e despertar o interesse, né? Trazendo um novo redimensionar do papel do professor, né? Acho que cada vez mais tem que se pensar nisso, o papel do professor como um mediador efetivo e não simplesmente como o ser que está lá na frente transmitindo e jogando, né, transmissor do conhecimento, né? Porque o que se percebe é que cada vez mais as tecnologias possibilitam que se tenha um acesso e não precisa estar numa sala de aula, ou não precisa estar dentro de uma universidade para que você faça isso. E aí eu trago, então, para finalizar, a fala da Santa Ela, que diz que é necessário que as escolas compreendam a realidade social, os avanços tecnológicos e busquem métodos de ensino que complementem essa realidade. Muito obrigada a todos, queria agradecer muito. E aí fica o meu contato para alguém, se tiver alguma dúvida a respeito da fala. Obrigada, Fernanda.